Bom dia, senhores acadêmicos, amigos, público que nos segue em nosso canal no YouTube. É um prazer estar aqui de volta com vocês para tratar de mais uma temática no âmbito jurídico. O assunto que pretendemos abordar hoje aqui diz respeito aos contratos que trazem inserido em suas estruturas, no rol de condições, uma cláusula compromissória arbitral. E a partir de então reconhece-se que, havendo dúvidas, havendo possibilidade de revisão, rescisão, discussões acerca do conteúdo, vigência desse contrato que possui essa cláusula compromissória arbitral, nós devemos entender que as cortes arbitrais, por meio de seus árbitros, mediadores, conciliadores, é que irão dirimir as dúvidas oriundas desses contratos. E são numerosos os contratos que se apresentam aí nessa condição. Aliás, até mesmo os entes federativos, município, Estado, União, estão inserindo nos contratos que entabulam esta cláusula compromissória arbitral, possibilitando, deste modo, que as dúvidas oriundas ali possam ser dirimidas numa corte arbitral. Recentemente nós tivemos enunciados de direito administrativo e de direito civil, sem olvidar outras tantas jurisprudências, apontamentos doutrinários que vêm trazendo a possibilidade de árbitros atuarem nesse contexto, mesmo sem terem realizado um concurso para atuar em relação a esses contratos, atos, negócios que envolvem a administração pública. Vai ganhando corpo as cortes arbitrais que são regidas aí nesse plano de arbitragem por meio da Lei 9.307/96. O novo Código de Processo Civil, inclusive, faz recomendação às partes que busquem outros meios de solução para os seus litígios. E dentre eles está lá as cortes arbitrais. Nós tínhamos anteriormente, no Código Civil, essa presença aí da arbitragem. E lá no Código de Processo Civil, o processo arbitral. Mas a partir dessa lei, restou condensado esses procedimentos que existiam tanto no anterior Código de Processo Civil, como no anterior Código Civil. E assim, as partes poderão agora se louvar desses procedimentos arbitrais regidos por essa Lei 9.307/96, sem olvidar os parâmetros de enunciados das jornadas de direito administrativo, das jornadas de direito civil, além da jurisprudência do STJ, dos tribunais estaduais, que trazem aí parâmetros para esclarecer, desanuviar, enfim, trazer os norteamentos necessários para reger, solucionar, rescindir, revisar, julgar e decidir os contratos que trouxerem em seu bojo esta cláusula compromissória arbitral. E aqui vale realçar. Ela é autônoma, independente. Ela perdurará vigente para dirimir possíveis conflitos existentes entre as partes em decorrência daquele contrato que foi extinto. É assim que se caminha aí nesse universo da arbitragem que pode estar regendo diversos contratos, desde que exista na estrutura e confecção de um contrato a inserção dessa cláusula compromissória arbitral, que não pode ser confundida apenas com o compromisso arbitral. Nós vamos até encontrar em diversos apontamentos doutrinários, jurisprudenciais, chamando-se de contratos arbitrais, contratos de compromissos arbitrais, apenas arbitragem. Na realidade, o que nós temos são diversos contratos em que, em suas estruturas formais, abrigaram essa cláusula compromissória arbitral
dando poderes às cortes arbitrais por meio de seus árbitros dirimirem, solucionarem as contendas, as discussões, os desentendimentos entre as partes envolvidas aí nesse contrato. Mas dizíamos, não há que se confundir o compromisso arbitral com a cláusula compromissória arbitral. O compromisso é aquele ato em que o árbitro ou árbitros escolhido pelas partes para dirimirem os seus conflitos, os seus interesses nas cortes arbitrais, e aqui vale ressaltar, eles deverão ser escolhidos em número ímpar, para evitar a possibilidade de empate por ocasião ali do julgamento em seus manifestos e votos. De modo é que, no momento em que esses árbitros prestam este compromisso, eles estão habilitados na condição de juízes leigos, eles instruírem os processos, ouvir as partes, produzir as provas necessárias, depois deitar a sentença. Eles atuarão como se juízes de direito fossem. Ou seja, aquele juiz togado que fez concurso. O juiz leigo, árbitro, é equiparado para todos os efeitos aí nessas cortes arbitrais ao juiz de direito. Inclusive em relação aos impedimentos, suspeições, tudo aquilo que se tem em relação aos serventuários do Poder Judiciário e, de igual modo, os juízes, magistrados que ali atuam. Por isso mesmo é que a sentença que ele produzirá em um processo que tramitou ali nas cortes arbitrais, essa sentença terá efeito de título judicial. É certo que devemos lembrar que nesses processos que tramitam nessas cortes arbitrais, e alguns deles poderão estar ali tramitando por consequência de um contrato que tinha uma cláusula de compromisso arbitral e que as partes resolveram rescindir, revisar, alterar, modificar, buscar indenização. Enfim, esse contrato deu origem a um processo que está ali na corte arbitral. A sentença dele terá força de título judicial, mas deve-se lembrar que os procedimentos cautelares de arresto, sequestro, busca e apreensão e até penhora, eles por regra deverão ser feitos no Poder Judiciário. Já essa previsão aí na Lei 9.307/96. Realizadas essas atividades acautelatórias, o feito depois regressa às cortes arbitrais para ali prosseguirem. É assim que caminham as cortes arbitrais. Inclusive, recentemente se viu uma jurisprudência do STJ no sentido de que o Poder Judiciário, nesta concomitância de atuação nas cortes arbitrais, poderá realizar a penhora no rosto dos autos que tramitam lá nas cortes arbitrais. Veja bem que a regra é que esses atos de penhora, de restrição de bens patrimoniais, realizam-se no Poder Judiciário. Nós teremos uma circunstância de que um feito está tramitando na corte arbitral e há necessidade de se proceder uma penhora no rosto dos autos daquele processo lá na corte arbitral, que o Poder Judiciário poderá fazê-lo de uma outra ação que está ali tramitando para resguardar um bem, um direito, uma garantia naquele processo que está ali tramitando na corte arbitral. Assim vai verificando que vai criando vínculos, relações concomitantes entre os feitos que tramitam nas cortes arbitrais e do Poder Judiciário, em que pese sempre realçar que as cortes arbitrais não compõem a estrutura do Poder Judiciário. Elas estão, sim, trazendo valioso auxílio em desafogar o número alarmante de processos, lides, que existe no Poder Judiciário. Por isso mesmo que o novo Código de Processo Civil caminha nessa direção de sugerir às partes
que busquem outros mecanismos de solução para o seu litígio, a exemplo das cortes arbitrais. E elas têm, sim, apresentado soluções importantíssimas. Primeiro porque ali o número de processos é bem reduzido. E mais do que isso, o valor das custas processuais, as despesas processuais no todo, são bem mais reduzidas que as custas e despesas processuais dos feitos que tramitam no Poder Judiciário. Então, muitas partes estão buscando as cortes arbitrais para essa finalidade, para ali buscarem esses contratos que possuem essa cláusula compromissória arbitral, no sentido de revisarem, rescindirem, buscarem soluções, indenizações, reparações, aquilo que couber em relação a esses contratos, é claro, desde que eles tragam em seu corpo essa cláusula compromissória arbitral. E essa cláusula compromissória arbitral deve vir de forma bem ostensiva e até em negrito, se necessário, principalmente nesses contratos pré-impressos de adesão, de relação de consumo em que as partes apenas vão aderir àqueles contratos. Se lá houver essa cláusula compromissória arbitral, nós já temos enunciados nesse sentido, ela deverá vir de forma ostensiva, com bastante destaque para que as partes tomem conhecimento que a solução daquele contrato de adesão numa relação de consumo, caso as partes resolvam rescindi-lo, revisá-lo, não mais se entendem em relação àquele contrato, o órgão competente para dirimir as suas dúvidas será uma corte arbitral por meio de seus árbitros. E no tocante a esses árbitros, há exigências para que eles venham compor as cortes arbitrais. O que se verifica dessa legislação 9.307/96 é apenas que sejam alfabetizados, que sejam maiores, capazes. Mas hoje, observa-se que a maioria deles estão fazendo cursos técnicos, preparatórios, para ali comporem um quadro de árbitros, juízes, leigos, que irão instruir os processos, ouvir partes, testemunhas, os meios probatórios necessários e, após, deitar uma sentença naquele processo. E assim verificamos que temos ali bastante profissionais competentes de diversas áreas, a maioria deles na área jurídica, advogados que estão atuando naquelas cortes para solucionar os interesses das partes ali envolvidas. E, é claro, preciso conhecer as regras de como confeccionar, elaborar uma sentença arbitral que caminhe com a mesma estrutura daquela sentença elaborada em relação aos processos judiciais. Tem que ter um relatório, tem que ter uma fundamentação, um dispositivo, tem que ter o zelo de se resguardar aquelas circunstâncias do artigo 32 que tratam da invalidade ou do processo arbitral como um todo, ou da sentença que foi prolatada. Então já se sabe que quando as pessoas optam pelas cortes arbitrais, por exemplo, para rescindir ou revisar um contrato com cláusula compromissória arbitral, deve-se lembrar que está renunciando de plano ao sistema recursal do Poder Judiciário. Mas essa renúncia não é total e absoluta, porque a própria lei 9.307/96 resguarda ali circunstâncias e hipóteses de invalidade que deverão ser levantadas pelas partes no prazo decadencial de 90 dias. Primeiro, levantar isso em relação ao próprio árbitro. Não se deve suprimir essa instância arbitral ou administrativa ali das cortes arbitrais, para, no caso de não lograr êxito, aí sim recorrer ao Poder Judiciário, que poderá analisar essas eivas, vícios, que poderão dar ensejo à nulidade ou anulação de procedimentos adotados aí no trâmite de um processo nas cortes arbitrais. O árbitro deve sempre lembrar, ele está submetido às questões de impedimentos legais, de suspeição para atuar no processo.
ele deve conhecer que tipo de causas deverão ser submetidas àquelas cortes arbitrais. A regra é que são ações que demandam interesses patrimoniais privados ou particulares disponíveis. Ali nas cortes arbitrais, as ações de família, separação, divórcio, união estável, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, aquelas ações que estão aí nesse contexto de interesse de Estado, de incapacidade das pessoas, interdição, curatela, nenhuma delas poderão tramitar ali nas cortes arbitrais. Havendo essa situação, vai gerar essas hipóteses aí de nulidade. Tudo isso, o árbitro deverá ter conhecimento suficiente, porque ele vai estar ali atuando como se juiz fosse, para verificar esses vícios, essas mazelas que ocorrerem nesses processos. Se ele está envolvido diretamente, interessado na ação, ele tem que declinar a sua suspeição. Se as partes ali envolvidas nesses processos arbitrais estão analisando contratos com a cláusula de compromisso arbitral, diz respeito a um irmão de um árbitro, a esposa dele, ou alguém que está ali atuando como advogado, acompanhando essa situação e é parente desse árbitro, também o árbitro não poderá atuar. Ele tem as questões de impedimento legal. Mais do que isso, nós vamos verificar nessas hipóteses de invalidade se restar caracterizado a questão de concussão, corrupção desse árbitro, essas invalidades serão levantadas para o próprio árbitro reconhecer ou o Poder Judiciário após, em momento distinto. São circunstâncias essenciais. Há que se analisar que as cortes arbitrais, neste panorama da arbitragem regulamentado por meio da Lei 9.307/96, vieram sim auxiliar sobremaneira ao Poder Judiciário no que diz respeito à solução de diversos conflitos, de milhares de processos que estão nas suas prateleiras, com um número reduzido de juízes, de servidores, serventuários da Justiça. As partes têm pressa, têm urgência em relação aos seus interesses, aos seus bens. E, aliás, é basilar o princípio constitucional que rege, nesse particular, dizendo da razoável duração de trâmite dos processos no Poder Judiciário. Não se pode ter mais uma demanda que se eternize nas prateleiras do Poder Judiciário, que se arraste por falta de pauta de audiência, de número suficiente de servidores, de juízes. Não é assim que se caminha. É preciso sim ter agilidade, mas mesmo essa agilidade também não pode atropelar os mecanismos de defesa da parte. As cortes arbitrais são essenciais naquilo que poderão trazer de agilidade, pressa, solução mais célere para os interesses das partes. E, de outro lado, também não se ignora que as despesas dos processos, os honorários dos árbitros, eles são bastante reduzidos em relação às despesas dos processos no Poder Judiciário, que poderá as partes promoverem as suas escolhas quando tiverem diante dessas circunstâncias envolvendo seus contratos. E, é claro, desde que nesses contratos, de forma bem enfática, se faça presente na sua estrutura formal uma cláusula compromissória arbitral. E assim estamos encerrando aqui mais uma fala nossa nessas videoaulas de temáticas jurídicas. Se esse assunto foi interessante para você, se inscreva em nosso canal no YouTube, deixe o seu comentário, participe. Este é o feedback, o retorno que esperamos receber para aquele ataque. Estamos adotando o procedimento correto nesse compartilhamento de ideias e de informações. Ficamos por aqui deixando o nosso abraço, o nosso agradecimento pela sua companhia e participação, e até o nosso próximo
encontro.